Minha padaria não funciona sem mim. Isso daqui é uma pergunta de um querido que eu vou responder aqui para vocês, porque eu sei que isso serve para bastante donos de padarias. O que tu tem que fazer primeiro, querido, dentro da tua padaria para ela funcionar sozinha? Tem que montar um processo. Como é que se monta um processo? Tu tem que, tudo que tu for fazer, imagina o seguinte, como é que isso vai acontecer se eu não estiver aqui? Uma coisa que tu tá fazendo, como é que vai funcionar se tu não tá ali? Outra coisa é tu delegar tudo que não precisa de ti. Tu tem que fazer algo dentro da padaria. Isso vai fazer vender mais? Isso vai trazer dinheiro para ti? Tem um cara que eu admiro muito ele, o Flávio Augusto, e ele fala o seguinte, o que tu vai fazer? Vai mexer o ponteiro? Vai trazer resultado para a padaria? Não. Então coloca outra pessoa para fazer, querido. Faz uma delegação vigiada. O que é uma delegação vigiada? Pede para fazer e vai lá e vê se está sendo feito. Então faça isso. Essas duas coisas. Tá? Monta esse processo, tá bom? Começa com isso. E nós vamos ver aqui, eu vou dar 3 dicas para ti de como montar esse processo, tá? Mas antes eu quero te pedir um favor, tu que ainda não me segue aí no canal, te inscreve aí para mim poder fazer mais conteúdo, ver se isso tá ajudando os donos de padaria. Então, deixa um like aí, te inscreve que vai me ajudar muito, tá bom, queridos? Primeira coisa que uma pessoa tem que fazer, um dono de padaria tem que fazer para montar um processo dentro da padaria, são fichas técnicas. O que é ficha técnica? É ter a receita lá direitinho lá no quadro, faz no computador, não precisa ser nada elaborado, faz no computador lá uma receita, mas essa receita tem que ser realmente uma ficha técnica. Vai lá, pega tu na tua maceira, ou se tu não sabe fazer o pão, vai lá no lado do padeiro e acompanha aí. Pega lá, vamos bater um pão francês, por exemplo. Aí o cara vai lá e mistura. 25 kg de farinha, 500 gramas de sal, 250 de açúcar, estou falando aqui da minha receita, tá? 250 gramas de açúcar, 250 gramas de reforçador, mistura ele e depois coloca, se for o fermento fresco, o seco já coloca antes, se for o fresco, coloca depois. Na minha receita, aí eu coloco lá mais 6 kg de gelo e 8 de água. Faz isso, vai colocando a água aos pouquinhos. Conta lá, na primeira velocidade, coloca bater, na primeira velocidade 5 minutos, estou falando da minha receita, tá? Deu 5 minutos. Aí depois acompanha o cara, bater e ele põe para rápida. E vai acompanhando. Deu ponto de véu? Beleza, marcou, deu quanto? 13 minutos. Então tá, tu já tem a tua ficha técnica. Toda a receita, tu tem o tempo de batimento, aí tu compra um termômetro, nesses lugares que vendem equipamento de padaria, é um termômetro comprido, e depois de acabar de bater a massa, tu finca nele e vê se está entre 20 e 25 graus. Pronto, tu tem o processo de batimento do pão francês. Aí tu vê o cozimento. Vou falar pela minha padaria, do que eu faço. Pão francês, 13 minutos para assar. A temperatura vai do teu forno. No meu forno de lastro, ele assa em 190 graus, mas não pode passar de 13 minutos. Então tu tem lá um processo do pão francês. Se tu fizer isso no pão francês, tem lá o processo, a maneira de fazer, e tu faz isso na massa doce, por exemplo, a massa básica, e tu tira lá 12, 13, até 15 produtos de uma massa só, tu tem um processo para 2 produtos. E o melhor ainda, do pão francês, fica mais fácil para ensinar alguém, porque se tu não tem essa ficha técnica, o cara vai lá, daí o padeiro vai colocando no olho. Aí até um cara aprender, leva no mínimo em 1 ano. Agora, se tu tem a ficha técnica, o cara na primeira vez ele já faz o pão. Claro, às vezes vai dar uma bobeada lá, tu vai lá, acompanha e tal, e deu. Não precisa de ti. As fichas técnicas de todos os produtos teus. Primeiro passo. Segundo passo, formação de uma liderança. Identifica aquele cara que tu vê que se destaca, que é um cara que tu pode investir, mas assim, não promove ele. Pega o cara e diz, a partir de hoje tu vai ser meu líder. Não, não faz isso. Porque eu já perdi padeiro bons dentro da minha padaria, porque eu quis promover o cara para líder e no fim o cara não tinha perfil para isso. Eu perdi o bom padeiro e fiquei sem líder. Então identifique, vai testando ele, vê se ele tem perfil para isso. Aí tu coloca lá algumas coisinhas para ele fazer, coloca o pedido dos produtos para ele fazer por semana. Mas ele vai pedir errado. Faça uma lista de pedido, uma planilha de pedido onde ele conta o estoque e tu tem a quantidade que tu usa, por exemplo, por semana. A margarina, eu uso 10 balde por semana, um exemplo.
monta lá, bota 10 balde, depois tu coloca lá estoque e pedido. Aí se o cara sabe, tá lá escrito que vende 10 balde, que tu gasta 10 balde por semana e tem 5, o que ele vai fazer? Pedir mais 5. Então, se tu faz, mas eu vou fazer com todos os produtos da padaria isso? Não, não precisa. Faz lá com o 20-80, que é os 20 produtos que tu mais usa na padaria. Pronto, daí tu já tem lá o carro-chefe ali, o que tu mais usa. E uma coisa que tu tem que ter cuidado daí é com o pedido daquilo que tu não encontra no mercado. A tua farinha, um fermento fresco. Então, o que tu não consegue no mercado, então tu trabalha com estoquezinho um pouquinho a mais para não ter esse problema. Mas forma o cara desse jeito. Faz uma lista de equipamento para fazer a limpeza, manter a padaria, a área de produção limpa, dá para ele cuidar. Assim tu vai formando um líder. E o que tu pode fazer também é o seguinte, vê se essa pessoa tem condições de ter uma padaria para ela. Identifica esse cara e aposta nele, ajuda ele, sabe por quê? Tu promete lá, tu conversa com o cara e diz, vamos trabalhar junto, tu tem condições de ter uma padaria e tu vai ter a tua, vou te ajudar, mas abraça aqui como se fosse teu. O que acontece? O cara vai fazer, estando tu junto ou não, ele vai dar o melhor dele, só que daí tu fala pra ele, só que quando tu for sair que eu for te ajudar, tu tem que formar alguém e deixar no teu lugar. Então tu sempre vai ter esse ciclo de pessoas trabalhando para ti lá dentro, né? Sendo o teu braço direito. Por quê? Porque ele vai crescer. Eu já fiz isso, já montei padaria para 13 funcionários meus e dá muito certo, né? Dessa maneira. Então tu tem aí um processo, a ficha técnica, depois formação de liderança, isso tu faz na frente também, na área de venda, com as meninas, uma de manhã e outra de tarde. Tu vai ter a padaria não andando sozinho, mas tu quer tirar a tua folga, tu tira, tu quer tirar uns dias de férias, tu tira. Claro, não vai ficar igual tu, mas vai caminhar. A hora que tu voltar, tu conserta o que tem que ser consertado. E outra coisa, né, para a padaria funcionar sem tu, querido, eu tenho um aluno meu que ele até deu um depoimento, foi ontem, e ele disse assim, eu sou muito exigente, é muito difícil alguém trabalhar comigo porque eu sou muito chato, sou muito perfeccionista. Tu quer ser perfeccionista, tu tá te orgulhando disso? Isso para mim é ignorância. Porque assim, a gente é empreendedor. Uma vez eu ouvi uma frase de um amigo meu, na igreja onde eu congregava lá em Canoas, um cara que não entendia nada de padaria, mas ele disse para mim um negócio que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, Ares, do jeito que tu faz toda essa tua crítica em cima de um produto, isso faz diferença para o cliente? Isso eu nunca mais esqueci. Então assim, querido, se o que tu quer de tanto detalhe não faz diferença para o cliente, se o que o cara faz ele não é tão bom quanto tu, mas aquilo ali o cliente não vai identificar, o teu produto não vai fazer vender mais do que o cara, deixa a pessoa fazer. E outra, mais ainda, o que ele faz, se eu fazer eu vou vender 100, se ele fazer eu vou vender 90. Só que se eu deixar ele fazer e vender 90 e eu for fazer outra coisa, quanto eu vou ganhar fazendo essa coisa? Eu vou perder 10% aqui só. Mas quanto eu vou ganhar do outro lado? Então tem que fazer esse balanço, porque a gente cresce até um tempo sozinho, até uma altura. Depois, para a gente crescer mais, só acompanhado de outras pessoas, formando pessoas. Tá bom, querido? Fica aí a dica para te montar um processo dentro da padaria, para te não precisar ficar lá dentro, ser refém dela. Beleza? Abraço, Deus abençoe, querido.